Nesse review agora, nós vamos falar sobre o principal livro das nossas vidas, que é, logicamente, a Bíblia, e de algo fundamental que você precisa conhecer, e conhecer bem, para interpretar da maneira correta, que são os gêneros literários. E claro, no final do vídeo, a gente vai indicar alguns outros livros para te ajudar nisso. Peço, por favor, que você fique aqui até o final. Bem, como bons cristãos, nós somos leitores da Palavra de Deus, ou pelo menos deveríamos ser. E como bons leitores, nós devemos entendê-la corretamente, entender o texto bíblico de forma correta. E para isso nós temos a ajuda da hermenêutica, da ciência ou da arte que lida com as regras de interpretação dos textos. E no nosso caso aqui, nós estamos falando da hermenêutica bíblica. E dentro dessa área da hermenêutica, nós temos algo importantíssimo que o leitor bíblico precisa ter conhecimento e precisa entender pelo menos o básico, que são os gêneros literários. Pedro, o que é isso e por que isso é tão importante? Vamos começar com uma definição. Deixa eu citar aqui para você algo mais técnico escrito por Grant Osborne na sua obra A Espiral Hermenêutica. Ele diz o seguinte sobre gêneros. O gênero deve ser concebido, conforme pensamos, como um agrupamento de obras literárias baseado, teoricamente, tanto na forma exterior, na métrica ou estrutura específica, quanto também na forma interna, na atitude, no tom, no propósito, e, a grosso modo, no assunto e no público. Então, gênero é essa forma de organizar textos, tipos de textos. Então, Grant Osborne está olhando aqui e dizendo que há textos que possuem métricas ou estruturas iguais e que também possuem internamente um tom, um propósito e um público específico. Quando essas características são agrupadas, elas podem ser ditas como semelhantes ou muito parecidas, nós temos então um gênero literário, que poderíamos definir aí como um tipo literário, em outras palavras, ou um tipo de texto, tá? Então, se eu puder dar um exemplo, para ficar mais claro para você, nós podemos pegar dois gêneros literários bem distintos, a narrativa e a poesia. São dois tipos de textos diferentes. Você bate um olho num texto narrativo e você percebe que é uma narrativa, assim como às vezes você bate um olho numa poesia e percebe que já é uma poesia. A preocupação do narrador, daquilo que ele vai colocar no texto e explicitar no texto, é diferente das preocupações de um poeta. Você conta a história, relata fatos de um jeito e você faz poesia de outro jeito. Então, tanto na estrutura do texto, como no propósito interno e no tom interno do texto, narrativa e poesia são diferentes. E claro, nós temos narrativa e poesia dentro das escrituras. É fundamental que nós tenhamos essa consciência de que a Bíblia possui vários gêneros literários. Não há um único gênero literário dentro das escrituras e muitas vezes em vários livros há mais de um gênero literário dentro do próprio livro, como por exemplo os evangelhos, onde geralmente se pensa que se trata apenas de narrativa, mas ali dentro tem parábolas, outro gênero literário, às vezes literatura apocalíptica, outro gênero literário, e assim pode ser também com outros livros. Então nós precisamos aprender sobre isso. Por quê, Pedro? Porque isso é importante. O objetivo da hermenêutica bíblica, da interpretação cristã da Bíblia, é descobrir o significado fixado naquele texto pela intenção autoral. Tá? Nós vamos ao texto bíblico para encontrar o que o autor quis dizer com aquele texto, naquela época, naquele contexto, aos seus leitores originais. Nós vamos ao texto para perguntar o que aquele autor, o que o autor de Colossenses, o que Paulo quis dizer naquele texto de Colossenses capítulo 1, é isso que nós queremos saber. Tá? Há uma frase de Gordon Fee que ele diz o seguinte: nenhum texto pode significar o que nunca significou. Né? Que nós não podemos dar significados novos aos textos, mas eles significam aquilo que o autor quis dizer. E para a gente chegar nessa intenção autoral, é fundamental que a gente saiba o gênero literário que o autor está escrevendo, faz parte da sua intenção. Quando eu escolho uma forma literária, eu quero passar algo com isso. Se eu estou narrando, se eu estou fazendo poesia, se eu estou fazendo literatura de sabedoria, se eu estou escrevendo uma carta, a minha intenção autoral passa pelo gênero que eu escolhi. Então, para chegar ao significado, precisamos antes entender o gênero. Há uma citação muito interessante aqui de Kevin Van Hooser, que diz o seguinte: os gêneros literários são como jogos de linguagem. A tarefa do intérprete
é determinar qual jogo está sendo jogado. Apenas depois disso as jogadas individuais farão sentido. Hirsch concorda. Passar a entender o significado de um enunciado é como aprender as regras de um jogo. Então o que Van Hooser está dizendo aqui é que entender o gênero é entender as regras de interpretação daquele gênero. Eu me aproximo de um texto com pressupostos interpretativos, com regras de interpretação, quando eu conheço o tipo de texto que eu estou lidando, né? Ninguém interpreta uma poesia como interpreta a narrativa. Ninguém interpreta uma profecia como interpreta texto de sabedoria. Cada gênero tem as suas regras de interpretação e você precisa conhecê-las para encontrar o significado autoral. Eu espero que você tenha entendido a importância dos gêneros dentro da interpretação bíblica e agora eu quero indicar alguns livros para você ler e estudar sobre isso, tá? O primeiro deles é este aqui, chamado Entendes o que Lês, de Gordon Fee, publicado pela editora Vida Nova. Esse livro é um clássico, ele deve ter sido muito vendido já, ele já está aqui pelo menos na terceira edição, revisada e ampliada aqui em português. Então é um ótimo livro usado em seminários e cursos de hermenêutica que fala só sobre os gêneros literários, tá? Gordon Fee dedicou nessa obra a falar sobre os tipos de gêneros e mostrar as regras de interpretação de cada gênero, tá? Então ele começa aqui com uma introdução e depois vai partir para falar sobre epístolas, narrativas do Antigo Testamento, Atos, os Evangelhos, parábolas, a lei, profetas, salmos, sabedoria e Apocalipse. Então essa obra aqui talvez seja interessante para você começar o estudo sobre gênero literário, tá? Esse livro aqui abre nossa cabeça demais para a interpretação bíblica. Geralmente quem costuma estudar ou ler este livro diz que foi algo totalmente novo, né? E mudou totalmente a forma como a gente vai se encontrar com o texto bíblico e retirar dali o seu significado. Realmente é um livro que faz essa diferença mesmo. Eu, inclusive, indico para todo mundo. Acabei de dar uma disciplina no seminário, num curso básico sobre interpretação bíblica, e usei esse livro. Os alunos gostaram muito e foram surpreendidos pelo material que se encontra aqui. Então essa é a minha primeira indicação. A segunda se chama A Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne. Tá? Já citei ele aqui a partir desse livro, e esse é um livro um pouco maior, você vê aqui o tamanho, porque ele trata da hermenêutica como um todo. Mas aqui, a partir do capítulo 6, ele começa a falar só sobre os gêneros. Tá? Então ele começa aqui com a lei, depois narrativas, poesia, sabedoria, profecia, literatura apocalíptica, parábolas e epístolas. Tá? Então, do capítulo 6 ao capítulo 13, ele traz aqui uma abordagem só também sobre as regras de interpretação de cada gênero. Espiral Hermenêutica é um livro excelente se você quiser ter uma visão ampla da hermenêutica bíblica, tá? Se você quiser estudar a hermenêutica mais a fundo, ter uma ótima introdução sobre a hermenêutica, não só sobre os gêneros literários, mas sobre as outras áreas da hermenêutica, este é um livro para você investir, ter na sua casa e estudar, tá? É um livro também muito usado em seminários. Minha terceira indicação, para quem quer um aprofundamento mais teológico e filosófico nas teorias de interpretação e com foco, logicamente, na teoria de interpretação bíblica, é o livro aqui de Kevin Van Hooser, tá? Publicado pela editora Vida, chamado Há um Significado nesse Texto. Esse livro tem uma leitura difícil, tá? Eu li ele aqui quase 2 vezes para tentar entender mais, mas é um livro que você pode ler e se esforçar aqui para buscar aprofundamento. Ele trata de gênero literário principalmente no capítulo 6, sobre redimindo o texto, a racionalidade dos atos literários, tá? Então ele vai falar aqui de gênero literário e a racionalidade comunicativa, o método do conhecimento literário. Então que ele traz toda uma teoria sobre as interpretações, sobre as escolas de hermenêutica, de como retirar significado do texto, da possibilidade, da impossibilidade de fazer isso, faz um apanhado histórico e filosófico sobre isso e passa a falar do gênero literário e nas grandes discussões acerca de gênero literário, tá? Então você tem um material muito rico, mais aprofundado, que você pode conhecer a teoria dos gêneros literários nesse capítulo. A ordem de leitura para ele depende muito da sua situação, principalmente entre esses 2 primeiros, tá? Se você está com pouco dinheiro, pouco tempo, vá nesse aqui. Compre ele, aqui só tem gêneros literários, você é uma leitura mais rápida, que você vai talvez aprender mais diretamente sobre isso, então comece por ele. Se você quer investir
um pouco mais, tem mais tempo para estudar, aqui tem uma obra mais completa sobre tudo que uma boa introdução à hermenêutica deve ter e também, logicamente, sobre os gêneros. Então você tem algo mais completo aqui, vale demais o seu investimento. Talvez você comece com esse, depois parta para esse, talvez você já possa começar com esse, se o seu interesse for maior pela hermenêutica. E o terceiro livro aqui fica como um plus aí para você que quer se aprofundar. Você investe também nele e tem aqui um ótimo material para quem quer pelo menos fazer uma defesa teórica, filosófica, teológica da interpretação bíblica. Então as indicações são essas e eu peço a você que realmente estude sobre gêneros literários. Faça teologia a partir das escrituras, entendendo o significado autoral, retirando o significado do texto, construindo a sua teologia diretamente dali. Creio que essas indicações vão te edificar demais, que a sua leitura bíblica vai ser mais assertiva, mais eficiente a partir desse estudo, desse conteúdo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal.